Olá a todos! Nesse vídeo será demonstrada a criação de efeitos, ou seja, a utilização de efeitos dentro de uma aplicação feita em Adobe Flex. Apesar do foco do Flex não ser a criação de animações, ele possibilita alguns efeitos interessantes que dão um toque visual bem legal para o usuário final de uma aplicação em Flex. Os efeitos que serão tratados nessa aplicação serão alguns efeitos na criação de componentes, efeitos na transição de estados, que a gente viu anteriormente, criação de uma janela pop-up e criação de componentes dinamicamente dentro da aplicação. Na verdade, esse último até não é bem um efeito, mas é uma aplicação, é um uso bem interessante que cabe aqui dentro do contexto desse vídeo. Para adiantar o trabalho, já criei o código aqui previamente. Vamos demonstrar por partes. Inicialmente, vamos mostrar a transição de estados. Vocês podem ver que existem dois estados, o estado base, que é padrão, e o estado 2, que foi criado só para testes. A gente simplesmente deslocou o painel e criou esse DateToUser aqui só para diferenciar um estado do outro. Antes de demonstrar o código, eu vou testar para vocês verem o que foi feito. Eu tenho aqui um botão troca estado. Ao trocar esse estado, notem que o painel muda de cor e o botão se desloca e volta. Tá, o efeito prático não é nenhum. Mas a intenção aqui é mostrar a possibilidade de uso de efeitos. Toda vez que eu troco o estado, o efeito é aplicado nesse painel. Como que isso foi feito? Voltando aqui à nossa aplicação, vamos demonstrar no código. Eu tenho aqui a criação do meu estado normal, defini um name para ele, estado 2, e o efeito foi criado aqui embaixo, logo ao final da aplicação. Eu tenho dois tipos de transições entre os states de uma aplicação em Flex. Eu posso ter transições paralelas ou em sequência. Acho que o nome já deixa bem claro. As transições paralelas são executadas paralelamente umas às outras e as em sequência em ordem, na ordem que são definidas. Aqui, para exemplificar bem, foram criadas primeiro em sequência e dentro de cada sequência transições paralelas. Então, o que foi feito? Foi criado um efeito glow. Se vocês olharem MX Effects, vocês vão ver vários outros efeitos. O glow é aquele da mudança de cor. Vou deixar para vocês consultarem a documentação para ver outros tipos de efeito. Eu defini aqui para ele um target, que é qual painel. Ou seja, aqui eu defini o painel, mas pode ser qualquer elemento dentro da minha aplicação. Aqui a cor. Um efeito aqui Move, para mudança de lugar, com a direção dessa mudança. O Target, que é o botão, olá. Apenas para ficar mais claro, o painel aqui tem o ID painel 1. O botão tem o ID botão olá. Correto? Então, é através do ID que eu vou acessar esses efeitos. Essas transições, no caso. O detalhe interessante é que no início da definição das transições, eu defino para qual e de qual state eu quero que essa transição seja aplicada. Ou seja, aqui eu estou falando que de qualquer state para qualquer state, essa aplicação vai aplicar esse efeito. Eu poderia definir aqui que só para quando for para um determinado state. Eu tenho lá, sei lá, 10 states, eu quero só para um deles tem um determinado efeito. Eu posso definir isso aqui apenas passando o nome do meu state. Certo? Aqui é mais uma questão de apresentação de efeitos paralelos ou em sequência. Para a descoberta de mais efeitos, o ideal é que vocês pesquisem na documentação
como não é um tópico essencial para desenvolvimento de uma aplicação em Flex, não vou ficar entrando em muitos detalhes. Só testar novamente para vocês verem. Quando eu troco o estado, ele aplica o efeito mudança de cor e botão. Um detalhe interessante. Por que são dois efeitos? Aqui eu estou indo da cor padrão para aquele tom de verde. E em paralelo estou deslocando o botão. Aqui eu tenho outro efeito que é executado na sequência. Que eu vou daquele tom azul, daquele tom de verde, eu volto para a cor normal. E aqui eu volto o meu botão para a posição original. É bem simples, é questão de pesquisar na documentação. Agora, eu não sei se vocês notaram, mas é possível aplicar alguns efeitos em componentes no ato em que eles são criados. Notem que aqui, quando são instanciados o DataGrid e os botões aqui, eles têm alguns efeitos. Prestem atenção, eu vou recarregar a página. Ele tem um efeito aqui desdobrando para a esquerda e aqui os botões aumentam. Como que isso é feito? Eu defino aqui, da mesma maneira que eu defini aqui o MXGlow, MXMove para a transição, aqui eu apenas defini o tipo do efeito. A duração, tal, o ID. Por que é importante esse ID? Porque eu vou definir lá no meu target qual é o tipo o efeito que vai ser aplicado. Então eu defini aqui esse efeito, dei um ID para ele de lado, target meus dados. Só que na criação dos meus dados, que é o DataGrid, que está definido aqui, eu tenho um atributo CreateOnCompleteEffect. Vocês viram em um vídeo passado que tem, ao criar a aplicação, eu posso chamar um atributo CreateOnComplete. Para qualquer componente, eu posso chamar o CreateOnCompleteEffect, que é onde eu defino o efeito de lado, que eu instanciei lá embaixo. Os botões a mesma coisa, eu criei o botão, tal, defini um CreateOnCompleteEffect, resize, ou que eu havia definido aqui esse efeito. Vocês podem ver que aqui, como o target era mais de um, eu passei um array, nada demais. Bem simples essa questão dos efeitos, mais questão de pesquisar mesmo na documentação. Para vocês recordarem, olha o resultado da aplicação desses efeitos.